remédio que é polêmico, chamado Zolpidem. Pode falar. Zolpidem, que ele diz que as pessoas, de repente, se apagam, tem casos de sonambulismo, de não lembrar nada, né? É um medicamento, assim, aliás, eu acho que até o uso é muito abusivo desse medicamento. Isso, essa é uma pergunta muito comum, não só do senhor, mas assim, eu tenho um paciente que eu passei o remédio de volta desesperado, eu vi uma matéria, o que aconteceu? O problema de insônia é muito comum, 10 a 15% da população. A gente envelhece, o nosso sono piora. Então, naturalmente, o brasileiro é prático e não gosta de fazer a higiene do sono, que a gente já conversou, né? Então, a pessoa faz o seguinte, toma o remédio do vizinho, do parente, do amigo, que o médico não passou, e todo remédio tem um risco de efeito colateral. O Zolpidem, qual o risco dele? Tem pessoas que tomam ele para dormir, ele dá efeito rebote, a pessoa fica mais agitada. Tem pessoas que têm alucinação e tem pessoas que, às vezes, têm esses apagões. Apaga, não lembra nada. Não lembra, porque é um remédio de efeito rápido. Então, eu falo até com o paciente, esteja na cama ou perto, toma um remédio que normalmente você já vai sentir sono na hora. E ele tem uma meia-vida ali de 3 horas, 4 horas mais ou menos. Então, pode acontecer? Pode, mas é um evento raro. Que nem está falando da vacina, né? Tem eventos raros. O médico vai observar. Se ele notar que o seu teve esse apagão, ele vai trocar de medicação. Mas é um dos remédios mais utilizados no mundo. Pra você ter ideia, ele não cria tolerância nem dependência, de repente, dos outros benzodiazepínicos. Tanto que é uma receita simples, não precisa ser aquele... Não é tarja preta. Não é tarja preta. Os outros, diazepam, todos eles são tarja preta. Então, remédio que a gente usa muito, por exemplo, eu passo, às vezes, o paciente fala assim, Júlio, eu durmo bem, mas meu problema é pegar no sono. Dá aquela... Então, assim, você, enquanto melhora o resto da condição do paciente, você pode usar ele. Mas lembrando, esses remédios, a ideia é sempre ser transitório. Enquanto você trata a causa daquela insônia, você pode usar. Mas a ideia é que não use por muito tempo. Claro que existem pacientes que precisam. Então, e depois é o seguinte, tem o caso, às vezes, de relatos que deixam as pessoas... É porque as pessoas, às vezes, tomaram, deve ter dado o tal do efeito rebote, e as pessoas fazem compra, fazem um monte de coisa que não se lembra. Não lembra. Não se lembra. Eu tive um caso de um colega, só pelo estrago pessoal, o colega médico. Ele tomou um outro dos remédios, do diazepam, que ele tomava, tinha problema de insônia, e esse remédio demora um pouquinho de fazer efeito. Aí ligaram para ele, falou assim, vamos tomar cerveja no bar, não sei o que lá, desceu e apagou. Levaram para pronto-socorro, ninguém sabia o que estava acontecendo. Não sabia que ele tinha tomado. Não sabia que ele tinha tomado. Então, esses remédios têm que ter muito cuidado. Porque, às vezes, a questão do álcool, né? Porque a pessoa, às vezes, toma aquilo no automático e vai fazendo outra coisa e acaba esquecendo que tomou. Aí ele falou, nem lembrei que eu tinha tomado, porque eu já vou no automático, é daquele tempinho que eu vou dormir, e me ligaram para sair para um local, eu entrei no carro e ninguém sabia o que estava acontecendo comigo. Então, tem que ter muito cuidado com medicação. Falando em álcool...